Oi, eu sou a Nicole e eu vou falar um pouco da introdução do trabalho da Thaís Caetano e o objetivo que ela teve para esse trabalho. Então, o Balanço Contábil das Nações, ele foi desenvolvido por CAISA em 2008 e ele é um método que, com base na equação da contabilidade, que é a equação fundamental do ativo menos passivo, que é igual ao patrimônio líquido, ele vai avaliar quanto cada cidadão de uma determinada região possui de recursos disponíveis para seu sustento e também para a diminuição dos impactos ambientais causados pelas atividades humanas. Então, antes do desenvolvimento sustentável ele se tornar um assunto bastante elevado, as externalidades causadas ao meio ambiente, ele já era um tema de preocupação para os pesquisadores e governantes. E a atenção voltada a essas questões, eles deram origem a grandes eventos de nível mundial e foram conhecidos como megaconferências. Nesses eventos foram discutidos bastante temas, como, por exemplo, a poluição do ar e da água em 2013, a conservação do ambiente e das florestas, aliado ao desenvolvimento econômico em 1996, e, segundo o SAIF, em 2003, a diferença entre outros eventos de sustentabilidade, como, por exemplo, os voltados para as alterações climáticas e as megas conferências, a diferença está na razão do apelo mundial que essas megas conferências tiveram e o processo preparatório e essas negociações prévias. O grande volume também dos recursos investidos, o envolvimento bastante com a mídia, bem como os reforços para organizar e atrair grandes autoridades de diversas regiões do mundo. Foi essa grande diferença que foi identificada. E, como eu disse, a dissertação apresentada pela aluna Thaís Caetano Roche, que foi em 2015, ela aborda o tema aplicabilidade do balanço contábil das nações, evidências empíricas na Mesorregião Metropolitana de Curitiba. Então, o seu objetivo era responder o problema destacado no artigo, que era: qual a viabilidade da aplicação do balanço contábil das nações em um contexto regional? E para responder essa pergunta, ela buscou identificar os indicadores que compõem o balanço contábil das nações, elaborar o balanço para a Mesorregião Metropolitana de Curitiba, comparar o balanço contábil das nações aplicado à região metropolitana de Curitiba com o elaborado para o contexto nacional e também analisar eventuais alterações metodológicas para a aplicação do balanço em um contexto regional. Olá, eu sou o André e vou apresentar agora a parte metodológica do trabalho da Thaís Roth, a respeito do balanço contábil das nações. Então, como que se deu esse trabalho, como que ela escolheu a região e por que ela escolheu a região, foram também quais as limitações que ela encontrou, enfim, vou falar disso a partir de agora. Então, como se deu essa pesquisa? Então, ela coletou os dados ali a partir de fontes já disponíveis, ela utilizou dados do IBGE, também do IPARDES, do INPE, do SEMA, tudo isso para conseguir dados ali a partir desses institutos sobre consumo de energia, sobre emissão de gases do efeito estufa, sobre população, como o IBGE. Então ela utilizou a partir desses dados, desses bancos de dados, as informações para o trabalho dela. A população que compreendeu essa pesquisa são moradores da região metropolitana de Curitiba, que compreendem 37 municípios
né, dessa região. E por que ela escolheu essa região e não qualquer outra do estado, lá da região oeste, noroeste, enfim? Ela explica que porque essa região ela é importante economicamente para o estado e também tem uma grande variedade ambiental nesses municípios. Então, se a gente olhar ali a parte econômica, a região metropolitana de Curitiba tem uma grande parcela do PIB do estado envolvido nessa região toda, nesses 37 municípios, né? E a parte ambiental é que também há uma variedade grande nesses municípios. Se a gente analisar, por exemplo, a parte ambiental do município de Pontal do Paraná e lá de Pinhais, é totalmente diferente, né? Então, por isso que ela utilizou essa região metropolitana de Curitiba. Também a parte de limitações do trabalho, ela cita que teve algumas dificuldades, por exemplo, em chegar em todos os anos exatamente do ano de 2013, que foi o ano que ela utilizou como base para fazer a pesquisa. Por quê? Porque nem todos esses institutos, esses bancos de dados que ela consultou, fazem atualização anual dos dados. Então, por isso que ela encontrou uma dificuldade em chegar exatamente no ano de 2013 com todos os dados. E a outra limitação que ela cita é que ela não conseguiu encontrar ali um dado exato da quantidade de emissões de gases do efeito estufa por essa região, por essas cidades, né? Então ela teve que fazer uma adaptação, o que pode aí por meio de rateio, né, que ela fez essa adaptação, o que pode causar algum tipo de distorção no resultado final que a gente vai abordar daqui a pouquinho a respeito desse trabalho. Beleza? Muito obrigado. Oi, meu nome é Kellen e eu vou falar um pouquinho sobre os resultados da pesquisa. Bom, o movimento de sustentabilidade, ele se reflete em como as organizações empresariais começaram a divulgar suas informações. Com isso, os contadores eles passaram a preparar informações econômico-financeiras com base em informações socioambientais. Com base nessas informações, a empresa ela pode fazer um julgamento sobre o método de processamento, né, onde é a entidade que vai conduzir os negócios. No entanto, a contabilidade ela nos traz um novo desafio, que seria o meio ambiente como a entidade a ser controlada. Nesse sentido, o equilíbrio contábil ele foi desenvolvido com a missão de preparar balanços patrimoniais para países e regiões. Por meio da conversão de moeda de informações econômicas e ambientais, a pressão ambiental e a disponibilidade podem ser determinadas através da absorção e redução dos seus recursos. Bom, o balanço contábil das nações, ele mostra quantos recursos cada cidadão de um determinado país dispõe para o seu próprio sustento e redução do impacto das atividades humanas sobre o meio ambiente. Ele também é baseado, né, através da equação fundamental da contabilidade, que seria ativo menos passivo igual ao patrimônio líquido. Ele é composto pelo ativo ambiental, pelo passivo ambiental e pelo patrimônio líquido ambiental. Portanto, o objetivo geral dessa pesquisa, ela é verificar a viabilidade de aplicação dos saldos contábeis internacionais na região por meio de um estudo empírico na região metropolitana de Curitiba. Com relação ao objetivo específico, que busca identificar os indicadores que compõem o balanço contábil das nações, concluiu-se, né, que o balanço contábil das nações é composto por 3 grupos, sendo eles o ativo ambiental, que é mensurado pelo PIB, o patrimônio líquido, que é mensurado pelo saldo residual de carbono, e o passivo ambiental, que pode ser subdividido em passivo de emissões, né, e o passivo e passivos que representam a parcela ampla de externalidades provocadas no meio ambiente. Bom, com base nas informações fornecidas na base de dados oficiais,
A conclusão que se chegou é que Curitiba tem um saldo patrimonial positivo. Porém, no entanto, 9 municípios que representam 24% da mesorregião apresentam situação patrimonial deficitária, o que demonstra que políticas públicas de gestão dos recursos naturais devem ser adotadas, seguindo esses passos que foram mencionados para poder estar melhorando a situação atual. Bom, esse foi o trabalho apresentado por mim, Kellen Teixeira Bueno, pelo André Luz e pela Nicole